Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estou de volta para compartilhar com você mais uma pérola da palavra do Senhor. Eu quero dar continuidade ao estudo de escatologia que estou dando. E nesse tema eu estou falando sobre a volta de Jesus Cristo. Hoje a aula é de número 3. Hoje o tema é a volta de Jesus, a vinda de Jesus é uma esperança gloriosa. A aula de número 1 tem como título os 5 termos que a Bíblia usa para se referir à volta de Jesus. E a aula de número 2 tem como título a vinda de Jesus é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Hoje, na aula de número 3, com o tema a vinda de Jesus é uma esperança gloriosa. E como um texto, eu quero usar o texto que está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 18, onde o apóstolo Paulo ele diz: Irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Essa palavra dorme ele se refere para se referir aos que já morreram. Ele diz no versículo 13: Irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. O versículo 14 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 ele diz: Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará na companhia de Jesus os que já dormem, os que já morreram. Aí no versículo 15 ele diz: Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de maneira alguma precederemos os que dormem, os que já morreram. No versículo de número 16 ele diz: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. No versículo de número 17 ele diz: E depois nós, o que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados ao encontro com eles na nuvem, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No versículo de número 18 ele diz: Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aqui está os versículos que se referem à vinda de Jesus Cristo como uma esperança gloriosa para aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses foi para corrigir uma noção, um conceito errado que eles tinham acerca das pessoas que já morreram. As pessoas de Tessalônica que estavam vivas estavam preocupadas sem saber qual era o destino daquelas pessoas que já morreram se Cristo viesse naquela época. O apóstolo Paulo escreve essa carta deixando claro como será esse acontecimento glorioso da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que os mortos em Cristo Jesus terão prioridade. Os mortos, quando Jesus Cristo vier pela segunda vez buscar a sua igreja, quando Jesus ele vier buscar a sua igreja, os mortos que estão no túmulo, os corpos, essas pessoas que já morreram terão prioridade. Primeiro, elas serão transformadas, irão receber um corpo glorioso. E nós, os que estivermos vivos, depois seremos também transformados. E aí iremos ser arrebatados até a nuvem, ao encontro com os que estavam mortos, ressuscitaram, receberam um corpo glorioso, e nós também iremos receber um corpo glorioso, iremos ao encontro do Senhor, ao encontro na nuvem, e assim para sempre estaremos com o Senhor. E o apóstolo Paulo ele deixa isso mais claro, como é que vai ser esse grande acontecimento, esse grande fenômeno
ele deixa também mais claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao 54. Ele diz, no capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos. Ele diz, num momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, porque a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, em um corpo glorioso, em um corpo glorificado. Aí ele diz, e nós seremos transformados. No versículo de número 53, ele diz, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Este corpo que é imortal se revista da imortalidade. No versículo de número 54, no versículo 54 de 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então aqui está a aula de número 3 com o título, a vinda de Jesus é uma esperança gloriosa. Então pode ter certeza que essa esperança é uma esperança gloriosa. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. O versículo 14 diz, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará, mediante a companhia de Jesus, os que estão mortos. No versículo de número 15, ele diz, dizemos isso pela palavra do Senhor, porque nós os que estamos vivos, de maneira alguma, de forma alguma, vamos preceder os que já morreram. Aí no versículo de número 16, ele diz, porque o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão. No versículo 17 ele diz, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro com ele na nuvem, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 ao 54, ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Aí no versículo 52 ele diz, no momento, no abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, porque a última trombeta ressoará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se reviste da incorruptibilidade, este corpo que é mortal se reviste da imortalidade, e quando este corpo mortal, corruptível, se revestir da incorruptibilidade, esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória de Jesus. Então, aqui está a aula de número 3, que você possa meditar nessas palavras, ter essa esperança no seu coração, porque essa esperança vai se cumprir, esta promessa vai se cumprir. O Senhor Jesus Cristo vai vir buscar aqueles que o aceitaram, e aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que já morreram, irão ressuscitar primeiramente em um corpo glorificado, em um corpo glorioso, e nós em seguida seremos transformados também, iremos receber um corpo glorioso, um corpo transformado, e aí iremos ser arrebatados e iremos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Este é um fenômeno que irá acontecer em breve. Jesus voltará. Se você ainda não é cristão, aceite a Jesus, se converta, porque o tempo está se findando. Apegue-se a essa esperança, porque essa esperança é gloriosa. Essa esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.